Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter no nosso bate-papo aqui na nossa reunião com Luiz Cláudio o tema Influência dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Eu vou pedir para o Danilo ler a página de ambientação para a gente iniciar. Boa noite a todos. É do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro de todos. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tomando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos do lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Querido Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estudar a doutrina espírita e pedimos, Senhor, que envolva a cada um aqui presente e a todos que irão participar desse estudo. Que possamos, a cada dia, refletir mais sobre os nossos atos, sobre aquilo que pensamos e que possamos melhorar, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Pedimos também, Senhor, que envolva a cada irmão que necessita, os doentes, aqueles que estão sofrendo perdas e todos os demais, que todos possam ser envolvidos pelo teu amor. Pedimos que envolva o companheiro Luiz, que vai trazer o estudo de hoje, e que ele possa ser influenciado pela espiritualidade do bem, para ficar ainda melhor. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada, Senhor. Obrigado, Heloísa. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro virtual. E hoje nós vamos, como disse a Heloísa, bater um papo sobre esse capítulo importante do Livro dos Espíritos, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Nós podemos encontrar esse tema na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, a partir da questão 459, e nós vamos iniciar estudando a partir dessa pergunta 459. Mas antes disso, eu quero falar que quando a gente pensa em influência, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente só fica pensando da influência que os espíritos imperfeitos exercem sobre nós. Toda vez que a gente, ou na maioria das vezes que a gente se refere à influência dos espíritos, a gente vai estar sempre muito mais preocupado, muito mais comentando muito mais sobre a influência dos espíritos maus, dos espíritos perfeitos, né? Eu quero lembrar aqui que esse assunto ele fala tanto dos espíritos imperfeitos, aqueles que ainda se comprazem com o mal, como também a influência dos bons espíritos, aqueles que se dedicam ao nosso progresso, à nossa caminhada, que nos auxiliam o tempo todo
nesse caminho que nós temos traçado aí desde o momento em que nós fomos criados, espíritos simples e ignorantes, né? Então a gente vai, principalmente o nosso anjo guardião, né? Está sempre conosco em todas as oportunidades que ele puder nos auxiliar, ele está ali nos incentivando na prática do bem, na correção dos comportamentos inadequados. A presença dele é constante ali ao nosso lado. Então, vamos pegar aqui a primeira perguntinha do Livro dos Espíritos. É a pergunta 456, quando Kardec pergunta assim aos espíritos: veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, Kardec quer saber se, uma vez que existe o mundo dos espíritos, saber se os espíritos veem sempre, veem tudo o que nós estamos fazendo. E aí vamos ver o que os espíritos respondem para Kardec. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, os espíritos estão dizendo aqui que o tempo todo os espíritos estão nos rodeando. E por esse fato, eles podem ver tudo que nós estamos fazendo. Então, a gente tem o tempo todo, aonde nós estivermos, com algumas exceções em respeito, né, a nós mesmos, né, eles vão estar ali presentes ao nosso lado. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo de Tarso, ele comenta num dos livros onde nós podemos encontrar a história de Paulo de Tarso, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Então, o tempo todo os espíritos estão nos rodeando, sejam eles espíritos bons ou sejam eles espíritos imperfeitos. Mas tem uma outra questão importante, né, nessa resposta, né? Só veem aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é diferente. Obviamente, um espírito desocupado, ele vai estar, não tem nada para fazer, ele vai estar o tempo todo perto da gente e observando a gente, vendo tudo que a gente está fazendo. Mas como a grande maioria dos espíritos sempre tem alguma ocupação, seja ele perfeito ou não, ele não vai ficar o tempo todo ali olhando o que a gente está fazendo. Eles só vão prestar atenção naquilo aonde está depositado o interesse deles. Um espírito mau, se ele tem como interesse fazer com que a gente sofra, atrapalhar a nossa caminhada, ele vai estar ali prestando atenção naquilo que a gente pode ceder a ele para que ele possa levar a tempo o objetivo dele. Os bons espíritos, né? Eles vão se ocupar com as coisas boas que a gente faz. Eles não vão se ocupar muito com outras coisas que é indiferente ao objetivo dele, à condição evolutiva que ele apresenta, né? Então, nessa pergunta, a gente sabe que os espíritos nos rodeiam constantemente, o tempo todo, mas que eles só conseguem ver aquilo, só dão atenção para aquilo que é interessante a ele, para aquilo que interessa a eles. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, pode ligar o áudio para fazer algum comentário, para perguntar alguma coisa, ou então coloca lá no chat para ver que a gente está aqui acompanhando o chat aí e a gente responde com o máximo prazer. A pergunta 457, Kardec pergunta assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Veja que Kardec faz uma pergunta para os espíritos na mesma linha de pensamento, mas no sentido diferente. Ele pergunta se os espíritos podem ver tudo o que nós fazemos. Agora ele quer saber se os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Ele não fala somente os nossos pensamentos, ele fala nos pensamentos secretos, aqueles que estão lá no nosso interior. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Então, olha só que interessante. Muitas vezes, eles conseguem perceber os pensamentos que a gente gostaria de ocultar.
de nós mesmos. Às vezes a gente pensa, a gente repara alguma coisa na vida ou em alguém, a gente começa a ter pensamentos ruins, que a gente até fica envergonhado de pensar dessa maneira, a gente tenta esconder de nós mesmos. Ou então, quando a gente vai fazer uma análise da nossa vida, do nosso dia a dia, e aí a gente vê que a gente deixou a desejar em certo momento e se envergonha disso que nós fizemos, a gente tenta esconder isso da gente, né? Então está lá dentro da gente, a gente quer ocultar de nós mesmos. Mas os espíritos, eles conseguem penetrar nos nossos pensamentos e perceber esse tipo de pensamento, os pensamentos mais secretos de todos nós. Por que que eu coloquei essas duas questões que antecedem, propriamente dito, o nosso assunto de influência oculta dos espíritos nos pensamentos e atos? Para que a gente possa entender melhor como se dá essa influência, como os espíritos, a partir da onde eles começam a nos influenciar. Então a gente aqui vai começar a entender que, vendo tudo o que nós fazemos e conhecendo os nossos mais secretos pensamentos, fica muito fácil para eles, ou para qualquer pessoa, a gente pode imaginar também, aqui na nossa vida física, a gente vendo tudo o que algumas pessoas possam fazer, e percebendo e conhecendo os pensamentos mais secretos, a gente consegue com muita facilidade influenciar essa pessoa. A gente arma uma teia tal, a gente monta um plano, uma estratégia onde a gente possa, a partir do momento em que a gente vê e conhece os pensamentos secretos dessas pessoas, a gente pode conseguir influenciá-las. E muito mais fácil fica para os espíritos fazerem isso, uma vez que a gente não consegue vê-los. Apesar de sabermos que eles estão ao nosso lado constantemente, o tempo todo, a gente não consegue vê-los e a gente então não acredita muito, a gente não percebe, não fica muito atento a esse fato importante que está nessas duas perguntas, 456 e 407, que os espíritos estão o tempo todo ao nosso lado e conseguem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Isso nos faz pensar que a gente tem que ter muito cuidado em tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo aquilo que a gente pensa, né? Para que a gente não dê a oportunidade aos espíritos de eles, através do conhecimento dos nossos pensamentos e aquilo que eles veem, poderem começar a nos influenciar por um lado mal, né? Obviamente, quando é um espírito bom, a gente vai ficar muito feliz. Se a gente tem bons pensamentos, né? A gente pensa outras coisas. Oi. O Felipe está fazendo uma pergunta no chat. Ele pergunta assim: algumas pessoas são mais suscetíveis a essas influências pelos espíritos? Ah, sim, nós vamos encontrar, a gente vai abordar isso um pouquinho mais lá na frente com as próximas perguntas, mas eu já vou dar um introito aqui sobre isso. Algumas pessoas são muito mais difíceis de serem influenciadas pelo espírito. E tem também algumas pessoas que são muito mais fáceis de serem influenciadas pelos espíritos. O que vai fazer com que haja pessoas que são muito mais fáceis, muito mais suscetíveis de serem influenciadas e outras não? O proceder dessa pessoa. As ações que ela tem, os pensamentos que ela tem, o modo como ela vive a sua própria vida. Se ela é uma pessoa voltada para o bem, ela vai ser muito mais suscetível de ser influenciada pelos espíritos bons. Mas se ela... E vai criar dificuldades para a influência dos maus espíritos. Mas se ela é uma pessoa voltada para o mal, que só não pensa em fazer o bem, vai ser muito fácil para que os espíritos inferiores a influenciem, né? E os espíritos bons, aqueles que lutam para que a gente ande sempre no caminho correto, por decisão nossa, vão se afastar um pouquinho e esperar que a gente tenha um outro tipo de pensamento. Nós vamos abordar isso mais lá na frente, com algumas perguntas lá. Tá respondido, Felipe? Ou você ainda tem alguma dúvida a respeito disso? Foi respondido sim, obrigado. Nada, fica com Deus. Então,
o capítulo começa, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a partir dessa questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Então, além deles verem o que a gente faz, além de conhecer os nossos mais secretos pensamentos, Kardec quer saber que, de posse disso, eles têm condições de influir em nossos pensamentos e em nossos atos. Muito mais do que imaginai. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, eles influenciam muito mais do que a gente imagina. É o tempo todo. É há muito tempo que eles estão nos influenciando, não é só em determinado momento. Esse muito mais que imaginais, às vezes a gente está imaginando que só porque eu cometi determinada ação, eu vou sofrer a influência dos espíritos. Não, é o tempo todo. O tempo todo eles estão ali nos influenciando ou tentando nos influenciar. E influi a tal ponto que são ele, de ordinário, são ele que vos dirigem. E se dirigem aí, obviamente a gente tem que ter um cuidado quando a gente pensa nessa palavra dirigir, porque senão a gente perde o nosso livre-arbítrio, né? O nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha. Quando os espíritos falam que eles vos dirigem, para que os espíritos possam fazer isso, eles têm que penetrar lá no mundo dos nossos desejos. Eles têm que, além de influenciar os nossos pensamentos, eles têm que alcançar os nossos desejos. O que é nossos desejos? É o resultado das nossas paixões. Tudo que a gente sente, tristeza, alegria, raiva, ódio, inveja, ciúme, resulta como um desejo. Se alguém me faz alguma coisa, eu sinto ódio daquela pessoa, isso é uma paixão, né? O sentir ódio é uma paixão. O desejo que eu vou ter é um desejo de me vingar. Então, quando eu denoto esse tipo de desejo, os espíritos se aproveitam desse meu desejo, que está fundamentado numa paixão, e aí cria a situação para que eu leve a cabo esse meu desejo. Então, esse dirigir, é necessário que eles penetrem no mundo das nossas ideias, no mundo dos nossos desejos. A Luiz? dona Miriam, eu já li aqui, estou vendo aqui. Vou falar com ela. A dona Miriam está colocando aqui, como ser humano falível, às vezes temos alguns pensamentos não muito bons. Isso é muito prejudicial. Vamos levar em conta que nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Então, é muito difícil que a gente só tenha pensamentos bons. Por quê? Porque a gente está lá na classificação dos espíritos imperfeitos, né? Nós temos desejo do mal, a gente tem tendência a fazer o mal. Nós temos o orgulho, nós temos a inveja, nós temos o egoísmo como uma coisa muito grande em todos nós. Então fica muito difícil para a gente ficar pensando no bem o tempo todo. Às vezes alguém vai pisar no nosso calo e a gente não vai pensar uma coisa muito boa, né? O importante disso é que a gente perceba que a gente não está tendo um bom pensamento ou uma boa ação e busque conter isso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai impedir, porque a gente tem a vontade sincera de não dar prosseguimento a esse pensamento, a gente vai impedir que os espíritos maus possam nos influenciar. É muito comum a gente ter maus pensamentos, né? A gente vai ter. Mas não é só os maus pensamentos, mas se você consegue perceber que você está tendo um pensamento inadequado, que esse pensamento é mau, por isso a importância da gente estudar a questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela parte lá, da terceira parte do Livro dos Espíritos, sede perfeito, conhecimento de si mesmo, que aí a gente vai sabendo o que a gente é capaz, o que a gente pode fazer, como fazer para impedir determinados pensamentos que não são adequados. A gente vai até voltar mais nisso um pouquinho mais lá para frente. Isso é muito importante. Lá no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço sincero que tem por domar as suas más inclinações. Então, olha só, o verdadeiro espírita tem mais inclinações
mas ele, com muita sinceridade, se esforça por vencer as suas más inclinações. Então, só essa sinceridade e essa vontade de fazer o bem já vai nos ajudar muito, né? Quando se fala em influência dos maus espíritos. Muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro o contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos, os nossos. Isso é a resposta à questão 460, né? Então, muitos pensamentos o tempo todo nos acodem na nossa cabeça, né? E, normalmente, uns são contrários aos outros. A gente pensa em aço, aí vem na nossa cabeça saber. O que a gente tem que entender quando isso acontece é que nesse conjunto de pensamentos estão sempre misturados o nosso pensamento com o pensamento dos espíritos. Sejam eles bons espíritos, sejam eles maus espíritos, né? Então é comum a gente ter muito pensamento, mas a gente vai ver lá na frente, eu não sei se eu coloquei essa pergunta, são muitas perguntas nesse capítulo, eu não coloquei todas, senão não daria tempo para a gente debater, para a gente conversar sobre o assunto, que normalmente é o primeiro pensamento que é o nosso. Normalmente, aquele primeiro pensamento que vem é o nosso pensamento, né? E depois vem outros pensamentos que podem ser tanto os nossos como dos espíritos, né? Luiz, Oi. quando você traz essa questão que o primeiro pensamento é o nosso, demonstra aí de que a influência que o espírito faz em relação a gente tem que primeiro haver uma afinidade. Ele não vai simplesmente chegar ali, né, e arrombando a porta e entrando, né? Tem que haver uma afinidade. E a primeira coisa é o nosso primeiro pensamento que vai o atrair, né, se tiver sintonia com ele, né? Se for um bom pensamento, com certeza nós teremos espíritos bons ao nosso lado, nos influenciando para o bem. Se nosso pensamento inicial não for um bom pensamento, com certeza virá um espírito que se afiniza com esse mau pensamento e começa a incentivar, né, a gente a realizar atitudes não boas ou ter pensamentos não bons, né? Por isso que eles trazem isso. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso está nessa pergunta aqui, 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém, não é essa questão, não. Tende a impressão de que alguém vos fala. É essa mesmo. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, vou ler a pergunta toda, depois eu vou separar a explicação dela. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, a gente tem nessa resposta alguns pontos bastante importantes para que a gente possa refletir. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala, né? Então, muitas das vezes, a gente vai ter um pensamento e a gente vai conseguir identificar. É como se alguém chegasse e falasse para a gente, por exemplo, pega aquele livro tal e lê, vê não sei o que lá, vai por aquela rua, não sei o que. A gente tem a impressão que alguém está falando para a gente. Essa é uma forma fácil da gente conseguir identificar que tem um espírito nos orientando nesse momento, nos sugerindo, né, determinado pensamento. Esse acontece muitas vezes com quase todos nós. Às vezes a gente não percebe. Comigo mesmo acontece muitas vezes e eu tenho a impressão de que realmente parece que alguém que está me falando, Luiz, vai na revista espírita que você vai achar. É como se alguém estivesse falando justamente isso. Vai na revista espírita que você vai achar o assunto que você está tanto procurando. E aí vem na minha cabeça, eu vou lá, procuro na revista espírita e pum, acho vou usar essa palavra com aspas, milagrosamente eu acho o assunto que eu estou falando, né? E outro aqui, a importância que ele está falando, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai pensar alguma coisa, o pensamento é nosso.
geralmente, né? Não é, quando ele fala geralmente, ele não fala que é sempre, né? Mas geralmente, na grande maioria das vezes, os primeiros pensamentos são nossos, né? E que a gente não tem que ter grande interesse em estabelecer essa distinção. Se sou eu que estou pensando ou se é o espírito que está me sugerindo determinado pensamento. Por quê? Porque senão eu não vou obrar com liberdade. As minhas ações não vão ser ações livres, partidas de mim mesmo, do uso do meu livre-arbítrio, né? Das minhas escolhas. Se for um espírito bom, por exemplo, eu vou, isso é um espírito bom que está me sugerindo, então ótimo, eu vou fazer. Né? Vou fazer porque é um espírito bom. Se eu vejo que é um mau pensamento, não, eu não vou fazer porque eu sei que é um espírito mau. Seria ótimo, né, se fosse assim. Mas a gente não tem que tomar as nossas decisões baseado no conhecimento de que aquele pensamento está sendo sugerido por determinado espírito. Por quê? Porque senão a gente só ia obrar por interesse, a gente só ia querer saber a distinção por interesse, e não por conta de si mesmo, da sua própria decisão. Como a gente sabe que a gente mudou? Como a gente sabe que a gente está melhor? Né? Agindo por sua própria conta, né? E não fazendo aquilo que está sendo sugerido por nós. Obviamente, muitos pensamentos vão vir na nossa cabeça e vão nos direcionar a um determinado caminho. Né? Cabe a nós, né, na reflexão que nós temos que ter sobre todos os pensamentos que nós temos, seja ele sugerido por um espírito, ou seja ele nosso pensamento, qual a melhor decisão a tomar para que a gente possa acertar nas nossas ações, acertar naquilo que a gente quer fazer. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Bom, aqui Kardec quer saber daquelas pessoas, né, que são muito inteligentes, né, são pessoas que fizeram as grandes descobertas, criaram coisas que facilitaram muito a vida da humanidade. Ele quer saber se são essas pessoas, se isso é coisa da cabeça dessas pessoas, ou se alguns espíritos sugeriram a eles essas ideias. Algumas vezes, elas lhe vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não a acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, esses homens de gênio, esses homens que têm uma inteligência privilegiada, né, que nos auxiliam a humanidade com as suas descobertas, ligados à filosofia, à química, à matemática e à biologia e a tantas outras ciências importantes para o desenvolvimento da humanidade, muitas vezes as ideias que ele tem, o que eles fazem, parte deles mesmos. Por quê? Porque eles têm a capacidade de conseguirem fazer isso. Eles são pessoas de gênio. Eles são pessoas inteligentes. Né? Mas muitas das vezes podem também ser inspirados por bons espíritos, desde que eles possam compreender e levar para frente, vulgarizar esse pensamento. Então, muitas das vezes, muitas coisas que surgiram, que foram descobertas, foram fruto da própria pessoa, daquele próprio ser, como também pode ter sido inspirado. A gente, nessa parte que ele fala que tais homens não a acham em si mesmos, apelam para a inspiração, muitas vezes a gente vê principalmente os artistas, né, compondo as suas músicas, fazendo os quadros, fazendo coisas bonitas aí, quando eles não conseguem desenvolver a sua arte, eles buscam um pensamento, eles se concentram, eles pensam, ficam muito tempo pensando, até que sai o resultado desse pensamento deles. Né? E aí os espíritos falam que, sem o suspeitarem, fazem uma verdadeira evocação. Se aí os espíritos acharem que eles são capazes de compreender essa sugestão, e para vulgarizar, quem quer vulgarizar? Para que possam realizar essa sugestão, eles vão ser, sim, inspirados a fazer. Como muitas das vezes nós também, pessoas comuns, somos também inspirados por muitos espíritos
que percebem em nós a nossa capacidade de compreender e de fazer aquilo que eles querem que a gente faça. Todos nós somos, todos nós sofremos esse tipo de influência, né? O nosso anjo guardião, por exemplo, quando a gente está em dúvida na realização de alguma coisa, ele sabe que a gente pode fazer, ele sabe que a gente vai compreender o que ele vai falar para a gente, então ele procura nos orientar, ele nos inspira a tomar determinadas atitudes, a fazer certas coisas, a tomar uma decisão. Então, é lógico que isso acontece muito mais nos homens de gênio, nos homens que têm uma inteligência muito grande, mas acontece também em todos nós. A gente não está isento, né, de ser inspirado pelos espíritos. Lá no livro dos médiuns, tem um capítulo que fala sobre os médiuns inspirados, né? Eu não lembro qual é o item, eu sei que tem lá. É importante que vocês, para aprofundar um pouco mais esse assunto, depois procurem lá, é só ir lá no índice lá, das manifestações espíritas, médiuns inspirados, ler lá o que está escrito, que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso que a gente está falando nesse momento. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre o que nós vimos até então? Vou mudar então. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? É pergunta interessante. A gente foi sugerido um pensamento para a gente está na dúvida se é um bom espírito que está sugerindo para a gente ou se é um mau espírito. O que vocês acham? Como a gente pode distinguir se um pensamento que nos é sugerido parte de um bom espírito ou parte de um mau espírito? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa resposta. Pelo pensamento. Pela qualidade do pensamento. Pela qualidade do pensamento sugerido para nós? Um bom espírito não vai... Um bom espírito não vai sugerir uma coisa ruim. Mas não pode um mau espírito, aquele enganadores, um pseudo-sábio, nos sugerir aparentemente um bom pensamento? Pelas sensações, sentidos a respeito dessas intuições. Interessante aí o que está colocando. Pelo que a gente sente. Às vezes, quando a gente fala alguma coisa para alguém, que a gente recebe, quando alguém fala alguma coisa para a gente, fica melhor explicar assim, que a gente recebe o que a pessoa está falando, a gente fica isento de sentimento ou a gente sente alguma coisa? Né? Mais ou menos isso que ele tá colocando, que o Felipe está colocando para a gente aí nesse momento, né? Pelo que a gente sente. Então, olha só quantas maneiras a gente vai poder ter antes de conhecermos a resposta que os espíritos dão para Kardec, que a gente pode ter para poder saber se o pensamento que nos é sugerido parte do bom espírito ou do mau espírito. Né? Tem o que a Fernandinha colocou, pode falar já. Eu acho que tanto o que a Fernanda trouxe, o Felipe, são importantes, né? Mas também a gente deve analisar, né, se essa coisa é boa de fato ou não, porque, como você bem disse, tem alguns espíritos que eles podem nos enganar. Tem alguns que falam coisas boas, né, coisas do bem, e aí você vai embora. Mas é bom analisar, né, porque não deixar simplesmente isso vir de maneira muito fácil, porque tem os enganadores, mas tanto o aspecto que a Fernanda trouxe e o Felipe trouxe também, são aspectos importantes para a gente poder detectar, né? Eu acho que o seu João queria falar. Fala, seu João. Luiz, é o seguinte, até hoje eu ainda tenho uma certa dúvida do acidente que aconteceu comigo na porta lá da clínica, que eu já estava quase nem podendo andar devido ao nervo que tinha afetado. Aí, quando minha filha ia me levar para um médico conhecido, um ortopedista conhecido dela, aí me deixou na porta da clínica para me fazer fisioterapia.
quando eu fui entrar na clínica, quando eu pisei no primeiro degrau, eu perdi o equilíbrio e caí, né? Mas foi assim uma queda que eu praticamente nem notei direito. Aí veio logo o pessoal da clínica, me segurou, aí ele tentando me levantar, eu disse, olha, não adianta querer me levantar, que eu acho que eu quebrei a perna. Assim. Aí o rapaz pegou, pediu uma cadeira de roda, me levaram, quando chegou lá, aí o seguinte, tinha quebrado o fêmur. Foi tudo muito bem tratado, aquele movimento, aquela coisa toda. Quer dizer, eu logo em seguida veio esse negócio dessa pandemia que a gente está parado. Como eu sempre fui muito rebelde, né, muito atirado, e estava até andando sem quase nem poder, dirigindo e tudo. Quer dizer, será que isso daí também não foi uma influência? Isso eu tenho assim um pouco na mente, né? De algum espírito bom me fazer acontecer aquilo, porque do jeito que aconteceu e o auxílio que eu tive foi tão maravilhoso, entendeu? Que não deu para mim ficar desesperado, nada. Eu saí da clínica, saí numa ambulância para o hospital direto, já com o médico para fazer a cirurgia, operar, aquela coisa toda, já da clínica mesmo. O dono da clínica ligou para o médico, ele foi para o hospital na Barra, quer dizer, no dia seguinte estava operando e estou bem, entendeu? Quer dizer, aí foi um meio de eu ficar em casa, porque eu não poder sair. Será que isso daí tem alguma influência? A gente tem uma pergunta nesse trabalho que a gente está fazendo que vai responder isso para o senhor. Se eu não me engano, é a pergunta 472, a gente vai fechar esse trabalho com essa pergunta. E aí eu volto ao senhor quando a gente for abordar isso daí, tá bom? Porque para mim... Fala, Sérgio. Pode falar. Porque isso para mim, eu acho que foi um merecimento, que poderia acontecer talvez uma coisa até pior comigo, entendeu? E foi um meio de me travar, não sei. O que o senhor está falando é que se os espíritos, além de influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos, podem criar determinadas situações em nossa vida. A gente tem uma pergunta que vai responder sobre isso aí, o senhor vai entender direitinho o que aconteceu. Tá bom, Tá bom, obrigado. Tá, obrigado. Hein? Eu relembro ao senhor quando a gente chega lá. Vamos pegar aqui a resposta dessa questão. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então é como a Janaína falou. Obviamente, aí os que foi citado pela Fernandinha e pelo Felipe, também vai ser um item importante para que a gente possa perceber se é um pensamento sugerido por um espírito bom ou por um espírito mau. Mas a gente vai ter que estudar o caso, a gente vai ter que pegar esses dois itens colocados aí e estudar profundamente o que é realmente esse pensamento, o que ele está querendo que a gente faça, qual a intenção que pode estar por trás disso, né? A gente tem que entender que os bons espíritos só para o bem nos aconselham. Olha como é que é importante a gente conhecer a escala espírita. Quem são os bons espíritos? Só pensam no bem. Desejo do bem. Influência espiritual sobre a matéria. Né? Não tem paixões mais. Olha só que coisa boa. Então, olha como é importante a gente conhecer o que é um bom espírito. Né? O espírito que nos orienta, que nos aconselha para o bem. A escala espírita ela não está ali só para a gente saber os tipos de espíritos que existem. Ela está ali para nos orientar para que quando algum pensamento for sugerido a nós, a gente conseguir saber se esse pensamento provém de um bom espírito ou de um mau espírito. Conhecendo quais são as características dos maus espíritos, dos espíritos imperfeitos, conhecendo quais são as características dos bons espíritos, dos espíritos puros ou perfeitos, a gente vai conseguir facilitar
a resposta a essa pergunta, se esse pensamento que está sendo sugerido é de um bom espírito ou de um mau espírito. Então, a gente vai ter que estudar o caso. A gente vai ver que pensamento é esse, como ele surgiu, qual a situação que eu estava envolvido para que esse pensamento viesse à tona, o que eu estou sentindo com esse pensamento, será que eu não estou sendo enganado? Vamos refletir mais pesadamente. E aí a gente vai conseguir perceber. Como tudo na vida, a gente tem que ter sempre esse cuidado, a gente tem que sempre estudar muito bem todos os casos da nossa vida. Tudo aquilo que a gente se determina a fazer não pode ser feito assim, de uma hora para outra, a esmo. A gente tem que estudar, muito bem estudado, para que a gente consiga atingir os bons objetivos que nos levam a agir de determinada maneira, né? Mas nesse caso em especial, que está se referindo a um pensamento, a gente tem que estar muito atento, estudar, refletir muito sobre esse pensamento que está nos sendo sugerido. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que os espíritos imperfeitos induzem a gente a agir normal? Para que sofrais como eles. Então, eles fazem com que a gente haja no mal para que a gente sofra como eles sofrem. Eles se comprazem em ver a gente sofrendo. Eles querem que a gente sofra, né? Então, esse é o motivo de nos induzir ao mal. Eles não se satisfazem em ver a gente partir para um caminho melhor, um caminho mais reto, mais voltado para o bem. Ele quer que a gente continue sofrendo o tempo todo. E por isso que Kardec faz a pergunta A dessa questão. E isso lhe diminui o sofrimento? Ou seja, os espíritos imperfeitos nos induzindo para o mal faz com que os sofrimentos que eles têm diminuam? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja serem felizes. Então isso não diminui em nada eles nos induzirem para o mal, não diminui em nada o sofrimento que eles sentem. Eles fazem porque eles têm inveja da gente, daqueles que buscam o caminho reto, buscam fazer o bem, eles ficam invejosos, né? E eles não podem suportar que o Luiz, que é um espírito imperfeito, que fazia tanta besteira, agia tanto no mal, agora resolveu tomar um novo caminho, um caminho mais reto, né? Eles ficam invejosos, eles não podem suportar essa felicidade que começa a existir em mim porque eu decidi a tomar um outro caminho. A gente não suporta, por exemplo, no nosso meio aqui no mundo físico, a inveja é um sentimento que está muito presente em cada um de nós, né? Se alguma pessoa, algum vizinho nosso ou alguém consegue atingir determinado objetivo, né? Consegue um bom negócio, consegue se sentir mais feliz, a gente pode falar assim, por exemplo, ele não merece, por que ele está sendo assim tão feliz? Por que ele conseguiu isso e eu, que há muito tempo busco também o que ele quer, não consigo? Isso aí é inveja, né? A gente não suporta que o outro consiga atingir o objetivo ao qual ele se lançou, as conquistas que ele se projetou para si mesmo, né? Então, os espíritos imperfeitos também agem por inveja dessa maneira, eles não admitem, eles não gostam que haja espíritos mais felizes do que eles, têm inveja, eles não suportam essa felicidade, eles não suportam o nosso mudar de rumo para o caminho do bem. E aí nós temos a pergunta B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros, né? Qual é o sofrimento que ele procura infligir? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então a gente vai pensar muitas vezes que os sofrimentos que esses espíritos imperfeitos vão infligir a gente através da influência que eles podem exercer sobre nós, por exemplo, é ficar doente, é cair na miséria, é algum sofrimento físico. Não é nenhum sofrimento físico, é um sofrimento que vai nos manter nessa classificação ao qual nós estamos hoje presente de espíritos imperfeitos. Eles vão gerar determinados sofrimentos morais que vão alimentar as nossas más paixões para que a gente não cresça, para que a gente continue sendo espírito imperfeito,
para que a gente não dê um passo adiante em relação a outra classificação de espírito, a de espírito bom, né? Então eles vão estar o tempo todo buscando fazer isso, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma situação financeira muito grande pode perder tudo, e isso pode servir para ela de uma grande lição. Ela pode buscar nessa queda que ela tem, né, reflexões profundas que vão fazê-las mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de comportamento, não é? Então, o que eles querem é muito ao contrário disso. Eles podem, em vez de fazer com que a gente perca, por exemplo, a nossa fortuna, que a gente mantenha a nossa fortuna ou ganhe ainda muito mais dinheiro, que a nossa fortuna aumente. Por quê? Porque isso vai alimentar a nossa paixão, isso vai alimentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, pode alimentar os nossos vícios. E aí, alimentando os nossos vícios, a gente não consegue caminhar dessa condição de espírito imperfeito. A gente continua se mantendo nessa condição. 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha que interessante. Poxa, e por que Deus permite que esses espíritos nos sugiram coisas ruins, nos incitem a fazer o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, esses espíritos imperfeitos vão servir para a gente de teste, para saber se a gente realmente caminhou em direção ao bem, se a gente está realmente querendo fazer o bem. Se a gente conseguiu mudar, será que eu quero fazer o bem mesmo? Será que é esse o bem que eu desejaria fazer? Né? Então, eles vão nos induzir ao mal para nos testar se a gente está convicto daquilo que a gente quer como o bem na nossa vida, né? Se eu vou continuar fazendo isso o tempo todo, se eu vou voltar atrás. Então, eles vão servir para a gente de prova, né? Da prova da nossa fé, de que, não, realmente eu acredito que eu posso, eu tenho certeza do que eu quero, eu vou continuar fazendo bem. E aí vem os espíritos nos incitando ao mal, e aí eu resisto, continuo resistindo. Então, eu estou provando a mim que eu sou capaz de continuar seguindo esse caminho. Daí, o passarem pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, olha só, tá vendo? A questão da sintonia que a Janaína falou lá atrás. Se a gente está o tempo todo pensando em fazer o mal, a questão do pensamento, né? E a Fernandinha também falou, se a gente só pensa nisso, se a gente está desejando o mal, a gente vai abrir uma porta para que esses espíritos voltados para o mal se aproximem de nós, sintonizando com o nosso modo de proceder, sintonizando com o nosso modo de pensar, para nos incitar a fazer ainda mais mal ainda, a continuar fazendo mal. Ele dá um exemplo aqui, nessa resposta bem forte. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Então a gente vai pensar, não, eu vou matar aquela pessoa que me xingou, que olhou para mim com raiva, que me humilhou, eu vou matar ela. Olha só a quantidade de espíritos que pensam, que sintonizam com esse mesmo pensamento, vão chegar perto de nós, vão se aproximar de nós e vão começar a nos influenciar para que a gente leve a contento esse nosso pensamento. Eles vão nos excitar a agir dessa maneira, a cometer esse crime. Terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa o senhor dos seus atos. Então, olha, isso é muito importante. Isso faz que a gente retorne lá naquela pergunta quando a resposta dos espíritos estava a estudar o caso. Porque, da mesma maneira que os maus espíritos vão estar buscando nos incitar para o mal, nós vamos ter, para que haja um equilíbrio na balança,
a presença dos bons espíritos buscando nos incitar à prática do bem. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? Vamos lembrar sempre, a gente vai ter mais lá na frente um estudo sobre isso, né? Nossos anjos guardiões estão o tempo todo nos auxiliando na prática do bem. Então, a gente vai ter um espírito nos incitando ao mal, porque a gente pensou, a gente se compraz com o mal, a gente ainda se identifica muito com isso, a gente pouco se esforça, pouco luta por vencer o mal, né? Mas a gente vai ter lá o nosso anjo guardião o tempo todo, fazendo com que esse pensamento voltado para o mal, essa ideia de mal que a gente tem, comece a diminuir em nós mesmos e colocando em nós bons pensamentos, buscando fazer com que os bons pensamentos substituam os maus pensamentos, né? Então nós não estamos sozinhos. Se fosse Luiz, assim, oi, pode falar. Você chegou a ver a informação aí do Felipe no chat? Não, porque meu negócio sumiu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu leio para você. É possível ajudar esses espíritos imperfeitos de alguma forma? Ah, sem dúvida, Felipe. Quando a gente percebe que perto de nós tem espíritos imperfeitos, que eles buscam nos influenciar para o lado mal, a gente tem duas maneiras muito fáceis de a gente buscar ajudar esses espíritos. A primeira é através do nosso exemplo, né, da nossa persistência na prática do bem. A gente vai fazer com que eles se afastem a princípio. Eu acho que tem até uma pergunta que fala sobre isso aqui. Mas eles vão se afastar, mas vão ficar ali próximo a gente, eles não vão estar nos influenciando, nos observando, esperando que a gente cometa alguma falha, para que possam se aproximar. Então, se eles estão nos observando, se eles nos veem o tempo todo, se eles têm interesse que a gente caia novamente no mal, eles vão estar percebendo a nossa persistência na prática do bem. E isso pode servir para ele de exemplo, né? Quantos exemplos nós, pessoas, espíritos encarnados, não buscamos seguir exemplos de pessoas notáveis, de boas pessoas, né? Procuramos seguir, né, os bons exemplos das pessoas. E outra é através da prece, né? A gente não pode esquecer que a prece ela tem que ser uma constante na nossa vida. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos tendência para o mal. Nós temos as más paixões. Então a gente necessita muito estar fazendo prece para que a gente possa pedir ajuda aos bons espíritos que nos auxiliarem. Está respondido, Felipe? Está sim, está sim. Felipe, quer falar alguma coisa? Está respondido. E é interessante que mostra que essa questão do exemplo, né? Como que, tanto por acertarmos, isso pode influenciá-los a talvez, né? A pensar, mas como também nossos deslizes. Das próprias incertezas nossas, né? Que não estamos 100% capazes de seguir num caminho, pelo menos por enquanto, positivo, e às vezes como as nossas falhas também podem prejudicar outros, né? Tanto encarnados como desencarnados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Luiz, Fala. Um outro aspecto para essa ajuda dos espíritos, né, que estejam ali nos influenciando, caso a gente perceba isso e até a persistência, né, além da mudança nossa de atitude, porque a gente mudando de atitude, ele pode desistir de nós, mas ele vai continuar ainda agindo no mal e buscando uma próxima vítima, né? As preces são boas porque vai ser envolvido de bons fluidos para que ele seja tocado. E também há uma terceira possibilidade, né, que nas reuniões mediúnicas, está sendo evocado esse espírito e tentar esclarecê-lo da situação dele, né, e das possibilidades que ele terá se ele mudar de postura, né, para que ele alcance patamares melhores, né. Esse é um outro aspecto. Sem dúvida. Isso aí é uma questão. Sueli, eu estou percebendo que você quer falar, mas eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Se você puder botar no chat, é melhor. Está repicando o seu som. Mas eu só queria saber a respeito desses que cometem vários crimes. As pessoas, os espíritos encarnados? Sim.
É como nós vimos na pergunta anterior. Se a gente tem um pensamento voltado para o assassínio, vai estar junto da gente espíritos que se comprazem em agir também dessa maneira. E aí eles vão incentivar essas pessoas a fazerem cada vez mais isso. Né? Eles vão ser influenciados. Se eu penso no mal, os espíritos que pensam no mal se aproximam de mim. E por que é que eu penso no mal? Porque eu gosto do mal, eu gosto de fazer o mal. Eu ainda não percebi uma coisa melhor para a minha vida. Então eles vão ficar o tempo todo incentivando a minha prática do mal para que eu não avance, para que eu, como estava lá naquela pergunta, a natureza do sofrimento que os espíritos infligem a nós, né? É de natureza moral, para que a gente não saia dessa condição de espíritos imperfeitos. Então essas pessoas que cometem muitos crimes, cometem porque se comprazem com o mal, em primeira linha, né, porque gostam de agir dessa maneira, e porque também podem estar sendo influenciados por espíritos que se comprazem com esse tipo de comportamento. O Rui colocou aqui, boa noite, quando sei que o pensamento é originariamente meu e quando sei que é intuição, em forma de pensamento com frases rápidas. Ô Rui, eu já falei isso anteriormente, né? Normalmente, o primeiro pensamento que acode é o nosso pensamento. Normalmente, quando a gente pensa alguma coisa, o primeiro pensamento é nosso. O segundo, como é que a gente pode saber? Fazendo uma análise. Se a gente conhecer a nós mesmos, né, as nossas tendências, quais são os meus sentimentos, qual a potência do meu ciúme, da minha raiva, da minha alegria, da minha tristeza, qual a potência das coisas boas que eu faço, quando eu conheço isso, eu sei distinguir quando um pensamento é meu, eu posso saber quando distinguir que o pensamento é meu e um pensamento pode não ser meu. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos ou atrasem. Então, aqui o Kardec está perguntando se a gente pode evitar que esses espíritos maus possam nos influenciar. Os espíritos respondem que sim, porque esses espíritos só se apegam pelos desejos que a gente tem. A gente chama esses espíritos por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz. Isso a gente acaba atraindo esses espíritos para perto da gente. Como evitar que esses espíritos não sejam atraídos por nós? Não pensar mais no mal. Não ter desejo mal. Estar vigilante aos nossos pensamentos, aquilo que nós desejamos, buscar controlar as nossas paixões que dão aso às nossas ações, né? Aos nossos desejos, às nossas ações. Gente, olha só, já são 9 horas, eu tenho 2 slides ainda. Eu posso continuar? Vou continuar, hein? Tá legal, pode continuar. Tá bom. Renunciam às suas tentativas aos espíritos, cuja influência a vontade do homem repele, que querias que fizessem. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato tocar o rato. Então, quando a gente está lutando contra essas tentativas que os espíritos fazem de nos influenciar, aí quando a gente tem vontade mesmo, o que é vontade? A vontade é o desejo em ação. Então, eu não queria, eu penso no meu plano de ideia, meu plano de desejo, eu não queria ser influenciado pelos maus espíritos. Então, esse é o meu desejo. Então, eu vou transformar esse desejo em ação, eu vou começar a fazer o que é possível eu fazer para que eu repila a influência dos espíritos. Isso é a vontade. Então, o que vai acontecer? Eles vão se afastar, porque eles não estão conseguindo mais nos influenciar. Mas, como eles sabem que nós somos ainda espíritos imperfeitos e que a gente pode cair, pode voltar atrás, eles vão ficar ali, esperando que a gente cometa alguma falha para se aproximar novamente. Então, a gente tem que ter persistência nas nossas resoluções. A gente não pode, por algum motivo, se fraquejar e voltar atrás depois que a gente toma uma decisão que nos projetou para frente, né? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Que meio que nós podemos ter para que a gente possa impedir que os maus espíritos nos influenciem?
praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, a prática do bem e a confiança em Deus é o meio que a gente tem para neutralizar a influência do mal do espírito. É buscar praticar sempre o bem, buscar ter boas leituras, buscar ter bons pensamentos, assistir um bom filme, conversar sobre coisas instrutivas, participar de coisas que projetam o homem para a prática do bem. Isso vai fazer com que, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se acostumando cada vez mais em pensar e em agir dessa maneira. Isso vai fazer com que a gente comece a neutralizar a influência dos espíritos. Mas só para lembrar, nós somos espíritos imperfeitos. O fato da gente começar a praticar o bem não vai nos aliviar dos compromissos que nós assumimos por mal que nós cometemos no passado. A gente não sabe o tamanho da nossa expiação. A gente não vai ficar livre de sofrer as consequências dos atos. Então a gente tem que ter o quê? Confiança em Deus. A gente tem que saber que a lei do universo é uma lei justa, é uma lei que não nos faz mal, apesar da gente achar que sim. É uma lei de justiça, é uma lei de bondade que vai nos levar para um caminho maior. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus, apesar de todo o sofrimento que a gente possa ter, e a prática do bem, para que a gente possa neutralizar a ação dos espíritos maus. Guardai-vos de atender a sugestão dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A questão da prece diária, da prece o tempo todo, que a gente tem que fazer para que a gente possa se fortalecer através da prece, para que ela seja eficaz naquilo que a gente se determina realizar como prática do bem. Vamos avançar aqui. Eu vou passar aqui agora o que é o bem. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Não é fácil a gente saber o que é agir no bem. É tudo que está de acordo com a lei divina. Não está de acordo com a lei divina, não é o bem. Então, não vamos fazer, não vamos pensar, não vamos agir dessa maneira. E tem a questão 643, que eu amo essa questão, essa resposta dos espíritos, é maravilhosa, nos mostra que é muito fácil fazer o bem. Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, ser útil naquilo que eu posso ser útil, na medida do meu possível, das minhas possibilidades, quando a oportunidade surgir. Quando eu tiver a oportunidade de fazer. Então, o simples fato da gente poder abaixar e pegar um lixo que está na nossa porta e colocar no lixo, a gente está sendo útil na medida daquilo que a gente pode e a oportunidade surgiu. É muito simples fazer o bem. Basta que a gente esteja atento à utilidade da vida, ao que eu posso fazer e às oportunidades que surgem na nossa vida de fazer o bem. Então é muito simples para todos nós fazer o bem. Até a gente percebe, por exemplo, num sinal, uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua. Eu posso ser útil? Será que eu posso ir lá ajudar essa pessoa a atravessar a rua? Eu posso ir? Posso. Está dentro das minhas possibilidades? Posso. Apareceu a oportunidade. Eu vou lá e faço. Eu estou fazendo bem. A gente está tendo uma conversação benéfica, a gente está lendo bons livros, a gente está vendo bons filmes. O que a gente está fazendo com isso? A gente está construindo bons pensamentos através de tudo que a gente faz. Está sendo útil para a gente e vai virar utilidade para as outras pessoas também. Para finalizar, a pergunta 472 lá, que está dentro daquilo que o seu João falou. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criar essas circunstâncias? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las.
impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra o homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, o que vai acontecer? Ele não vai criar a situação, ele não vai pegar o dinheiro ou botar algum empecilho na frente, ele não botou algum empecilho na frente do seu João para que o seu João caia. Obviamente, ele colocou na cabeça do seu João uma determinada forma de pisar que pode ter feito ele cair para impedir que ele, conforme mesmo ele falou, continuasse fazendo aquilo que ele estava fazendo e corresse o risco, né? Nisso que o seu João citou, de se contaminar com a pandemia, pela forma como o seu João se comporta. Mas, assim, quando os espíritos falam criá-las, né, não é que eles vão criar a situação, vão pegar, a gente vai para debaixo da árvore e eles vão fazer com que o raio caia naquela árvore. Não é assim. Eles vão nos inspirar a ir para debaixo da árvore, porque eles sabem que vai cair um raio naquela árvore e aquela árvore vai quebrar, e quebrando vai nos atingir e vai acontecer aquilo que a gente estava determinado a acontecer, se isso fizer parte do nosso planejamento reencarnatório. Se nós colocamos isso, né, no nosso planejamento reencarnatório. E não criar em si, eles não vão criar os obstáculos. Eles vão nos inspirar a tomar certo caminho, a tomar certa direção, porque sabem que tomando certo caminho, certa direção, vai acontecer determinada coisa com a gente, seja coisa boa ou seja coisa ruim. O que a gente tem que fazer é estar muito atento, né, às nossas decisões, a tudo aquilo que nós fazemos. Tem alguém aí querendo falar? Eu gostaria, Luiz. Pode falar. Eu gostaria de comentar sobre essa situação do seu João, né? A minha sugestão, né, a minha reflexão, na verdade, seria o seguinte: na verdade, os bons espíritos, eles não causaram o tombo no seu João, né? Na verdade, o que causou o tombo do seu João foi a segurança, vamos dizer assim, que ele tinha sobre ele mesmo, de que ele estava bem, porque ele estava, na verdade, se recuperando de uma situação, por isso ele estava fazendo uma fisioterapia. E, de repente, ele estava muito seguro disso e não era bem assim. E aí acabou ele escorregando e caindo. Aí onde entra a parte dos espíritos bons, né? Ou o lado bom da questão. Esse fato fez com que o seu João se contesse mais um pouco de estar por aí fazendo coisas que não devia, porque ele ainda não estava tão bem assim. Ele pensava que sim, né? E aí ele o que ele podia fazer? Aproveitar dessa situação para se conter mais, para ficar mais seguro. E talvez isso até a espiritualidade já tenha reportado para ele, né? Porque assim, os bons espíritos, eles não causam esse tipo de coisa, né? Na verdade, talvez a sua atitude de segurança, eu estou bem, vou fazer isso acontecer. O excesso de otimismo. Isso, e aí causou isso. Excesso de... Mas vamos tirar coisas boas dessa situação, como tudo na vida, a gente pode tirar, né? Sem dúvida. Não, foi muito bom, Janaína. Foi muito bom, né? Porque, quer dizer, me fez ver que não era por aí que eu tinha que agir. Né? É isso aí, seu João. A gente, então, agradece aí a oportunidade de ter apresentado esse trabalho. Esse tema, volto a falar, consta lá da segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 459 a 472. Tem algumas perguntas que eu não coloquei. Vocês podem ir lá também, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo que fala sobre as manifestações espíritas, espíritos inspirados, para compreender melhor essa questão da infância. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Então, agradecemos ao Luiz pelo estudo de hoje e vamos informar que a próxima quarta-feira, dia 1/7, teremos o tema Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos.
Quem vai trazer esse tema vai ser a Aline, nossa companheira Aline. Vamos então fazer a prece de encerramento. Vamos aproveitar estes momentos de reflexão e todo aquele parente, amigo, um familiar que esteja com problema, que esteja em nossos pensamentos, vamos envolvê-los. Querido Mestre Jesus, companheiro, que nos auxilia a todo momento. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos por estares sempre junto a nós, pelos nossos anjos guardiães que estão sempre nos intuindo, nos influenciando para o bem. Agradecemos pelos nossos amigos, pela nossa Casa Luz e Caridade, que nos acolhe e que possamos, Senhor, voltar assim que terminar toda essa pandemia, possamos retornar à nossa casa e nos encontrar novamente. Obrigada, Jesus, por tudo. Agradecemos por muitas coisas, por estarmos com saúde, mas também, Senhor, pedimos por aqueles que não estão. Muitos precisam de ajuda. E aproveitando estes momentos de reflexão, de prece, de bons pensamentos, que seja enviado para essas pessoas fluidos benéficos que auxiliem no restabelecimento. Agradecemos, Senhor, por isso também. Obrigada, Senhor. Obrigada aos nossos anjos guardiães. Que assim seja.